Pai querido, Pai amado, eu me coloco, Senhor Jesus, na tua presença nesta noite, Pai. Abençoa, Senhor, a vida, Pai, de cada um, Pai, que vai ouvir, Senhor, esse culto de ensino, Pai. O Senhor venha, Pai, falar conosco nesta noite, Pai. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Quebra, Senhor Jesus, todo o Senhor tem estado. Quebra, Senhor Jesus, todo laço da inflamado. Abençoa, Senhor, cada criança, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Oh, Senhor, vai de encontro, Senhor, os enfermos, Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai, os hospitais, a CTI, Pai. Oh, Deus abençoa, Pai, a vida, Pai, daquelas pessoas, Pai, estão passando, Pai, por momentos, Senhor Jesus. Aqueles que perderam neste dia, Deus abençoa, fortalece o coração de cada um da família. Aleluia. Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor se faz presente aqui no meio de nós. O pastor João está com oportunidade já para estar ministrando
o culto de ensino. Amém? Amém. Graças a Deus, eu quero saudar a cada amado irmãos, irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer a vocês, nesta noite, boa noite, aleluia. Eu vi que estava falando. Ô glória! Quero saudar a todos, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Quero dizer que esta noite é uma noite especial, que o Senhor nos preparou para que nós estivéssemos aqui, nós aqui, você aí, para buscar Ele em espírito e em verdade, e pedir, ficar em espírito de oração, e pedir que o Espírito Santo esteja à frente deste trabalho, porque de nós não temos nada. Meus irmãos, a verdade é essa. O que acontece é igual o apóstolo Paulo escreveu. O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. E é assim. A gente, para agradar, muitas vezes, a nós mesmos, a carne e outras pessoas, nós desagradamos a Deus. E nós agradamos a nós, outras pessoas com uma facilidade imensa. Mas desagrada a Deus. E para agradar a Deus, nós sabemos que não é fácil. Nós temos que estar na tua presença. Meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo escreveu: o que eu quero fazer, eu não consigo. E o que eu não quero, eu sinto uma facilidade bastante imensa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Só um pouquinho, né? Minha mão está passando para você. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do nosso Rei, Jesus Cristo. Nós estamos nesse estudo, no livro de Gênesis, capítulo 7, nós paramos no versículo 6, no 5. Então nós vamos ler. A missionária vai ler o versículo 6 e o 7. De pouco em pouco, aí, para que nós podemos assim, explicar, meditar, esmiuçar melhor, né? Amém? Glórias a Deus. Pode ler, Senhor. Quem era Noé, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e os seus filhos, e a sua mulher, e as suas mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amém. Glórias a Deus. Já vimos aqui a quantidade de anos que Noé tinha. Só trabalhando na arca foi 100 anos. Quando ele começou a fazer a arca, eu não sei quantos anos ele tinha. Na verdade, quando chegou o dilúvio, ele estava com 600 anos. Nós fazermos uma matemática aí, é fácil, né? Quando chegou o dilúvio, ele estava com 600 anos, tirando 100, que ele trabalhou na arca, então é 500 anos. Quando ele começou a fazer a arca, ele estava com 500 anos de idade. Muitos pregadores dizem que não é a quantidade desses anos que nós vivemos. Outros já dizem que sim. Eu fico no meio, nem aprovo que não é. Quem sou eu também para aprovar, né? Que não é 12 meses de 30 dias e que meses é menos meses
em menos de 30 dias. Mas eu ainda fico com aquela tese, né? Porque com certeza eu fico com aquela tese de ser a mesma quantidade de anos e de dias, o mês, e é 12 meses o ano. Eu ainda parto para... Mas não posso, assim, como diz, imaginar diferente. É uma imaginação mesmo, meus irmãos. E afirmar muito menos, eu não posso. Mas, olha, Noé começou a fazer aquela arca, com 300 covados de comprimento, e onde nós transformamos em centímetro, deu 135 metros, e assim por diante. Então eu quero dizer aos irmãos que ele tinha 500 anos, quando trabalhou 100 anos naquela área para fazer ela, para construir ela. E aí, ao terminar, Deus mandou o dilúvio, né? Preparou tudo, né? E Deus mandou o dilúvio. E aí entrou na arca Noé e sua mulher, seus filhos e suas noras, a mulher dos seus filhos, as mulheres dos seus filhos, suas noras. Então, aqui eu quero dizer a vocês, muitas vezes nós ficamos preocupados, porque nós ficamos muito pouquinho na igreja, pouquinha gente na igreja. Nós ficamos assim, até como desanimados, mas não devemos desanimar não, meus irmãos, porque Noé entrou só ele e sua família na arca. Ali tinha bastante animais, um casal de cada espécie, e ali tinha mantimento para que desse para eles comer 40 dias, 40 noites, um mês e 10 dias, ou pode dizer um mês e 11 dias, porque tem mês de 31 dias, né? Então é assim por diante. Aqui a palavra de Deus está dizendo que ele entrou com a sua família na arca, e vamos ver aqui o 7. E entrou Noé e seus filhos, né? E suas mulheres, seus filhos e suas mulheres, que eram noras de Noé. E aqui ainda diz assim: as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa da água do dilúvio. Entrou Noé, sua esposa, seus filhos e a mulher deles, né? As mulheres deles, que era mais de um filho, né, que ele tinha. Então as noras, ali a água já estava chegando, e aí eles entraram. E aquele pessoal que não quis aceitar a pregação de Noé, não quis ajudar Noé, porque se ajudasse, talvez não fazia um barco maior, ou talvez não seria tantos anos assim para fazer, né? Ia sair mais rápida. E o tamanho, é Deus que determinou esse tamanho, e esse tamanho era Deus que ia determinar também. Mas Deus determinou porque Deus sabe tudo, tudo Ele sabe, Deus pode tudo Ele pode ter certeza disso. Ele pode te curar se você estiver aí enfermo, nesse leito de enfermidade, ou nessa cadeira sentado também, sentado ou sentada, e assim por diante. Deus pode. Isso eu posso garantir. Isso aí eu posso garantir para você, que Deus pode. A minha fé não é grande, é pequena, mas maior que Deus não existe. E Ele pode fazer maravilha na minha vida, na vida da missionária
e na sua vida e na vida de vocês todos. Amém? Graças a Deus. É esse Deus que eu prego. É esse Deus que eu anuncio. Que Noé anunciou. E aquele pessoal não aceitou. E quando viu que o dilúvio, a chuva estava chegando, a água estava vindo, eles correram tudo. Mas Deus não permitiu que Noé fechasse a porta. Porque Noé ia ficar com pena daquelas pessoas, ia deixar algumas pessoas entrar. Então Deus mandou que ele entrasse e trancou a arca por fora. Foi Deus que trancou a porta da arca. Amém? Graças a Deus. Pode ler no cenário 8. Aleluia. Graças a Deus. E o 9. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todos os répteis sobre a terra. Entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará Noé. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, entraram casal, né? Nós falamos, macho e fêmea. E ainda entraram de dois em dois, macho e fêmea. Como se diz assim, tinha aqueles que eram limpos e aqueles que não eram limpos. E a limpeza que está aqui para os animais não tenha importância que sejasse a limpeza da alma, porque animal não tem. Tem a alma, não tem espírito. A alma dos animais tem, mas a limpeza do espírito não importava, porque eles são inocentes, meus irmãos. Os animais são inocentes. A Bíblia diz: o espírito subirá para prestar conta para Deus. Todo joelho dobrará perante Deus, prestando conta para Deus, naquele dia do juízo. Os animais, as almas dos animais vai descer. O espírito sobe e as almas dos animais descem. Então, meus irmãos, vamos ler o 10. É desse jeito. Nós devemos preocupar com a nossa alma limpa, porque nós temos que prestar conta. O Espírito vai prestar conta para Deus. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, do mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aqueles anos, 600 anos de Noé, né? Aleluia. Aqui a Bíblia está falando. E aconteceu que, passando aqueles dias, 7 dias, né? Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Meus irmãos. No ano 600 da vida de Noé, né? No mês segundo,
que para nós seria fevereiro, né? Aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se rompeu todas as formas, todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, em 7 dias já de chuva, eram os pingos muito grandes. Tem Bíblia que diz tamanho assim, de uma melancia, tem Bíblia que diz, é uma fruta mais ou menos assim, ou laranja, podemos imaginar os pingos desse aí, em 7 dias, ali já cobriu a terra, né? Todo o abismo. Ali já, até as montanhas já estavam cobertas. Aqui, ainda a palavra de Deus diz assim, no versículo 11, naquele mesmos dias, rompeu todas as fontes. Mesmo dia se rompeu todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Olha, maravilha, meus irmãos. Deus fala em abrir a janela do céu e derramar ricas bênçãos. No livro Jeremias, não. Oh, glória. Fala do dízimo. O último livro do Velho Testamento fala: trazei o seu tesouro à casa do Senhor. Deus fala: e se eu não abrir a janela dos céus, derramarei grandes bênçãos para aquele que ouvir minha palavra. É desse jeito. Meus irmãos. Para que a casa do Senhor tenha mantimento. Mas mantimento não é só alimento, não, meus irmãos. Mantimento não é só comida. Não. É também manter ela viva, manter ela funcionando. Esse é o mantimento que Deus está dizendo. E aqui Deus mandou que Noé recolhesse aqueles animais, um casal de cada, para que mantesse a geração, mantesse assim a linhagem daqueles animais. É desse jeito. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus ainda diz aqui no 11, né? Grandes abismos e a janela do céu se abriu. Grandes abismos. Nós podemos, como assim, imaginar esses abismos. A terra tem muitos. Hoje, naquela época tinha, hoje também tem. Esses abismos, montanha, e ali já estava coberto. Montanha alta, morro, todos grandes abismos. Você estando lá no topo, você olha para baixo, é um abismo. Acabou tudo. Encheu de água. A montanha mais alta que poderia existir naquela época, ela cobriu. Em 7 dias. Aí choveu 40 dias e 40 noites.
Meus irmãos. Aí restou ainda mais de um mês, né, para chover. Aí a água, aí parou, dilúvio, a água foi abaixando, e aonde a arca parou? Numa dessas montanhas, onde tinha essa janela que Noé soltava. Soltou o corvo. A pombinha voltou sem trazer nada. Noé soltou novamente, mesma coisa. Noé soltou o corvo e o corvo não voltou. Por que o corvo não voltou? Porque ele se alimenta de carne podre, né, meus irmãos? E ali ele achou alimento. Aí Noé, ele achou alimento para ele e não voltou, não precisava voltar. Noé soltou a pombinha, aí a pombinha foi e trouxe um galho, uma folha de uma plantação. Aí Noé falou, a água agora abaixou. E aí foi que a água foi abaixando e eles saíram da arca. Quando ela já estava bem baixa, né, meus irmãos? Amém? Vamos ler o 12, né? O 12 e o 13. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Javé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ela na arca. 14. Eles viu todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todos os répteis que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e todas as aves conforme as suas espécies, e todos os passos de todas qualidade. O 15. E de todas as carnes que havia especiarias de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. 16. E os que entraram, macho e fêmea, de todas as carnes, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Amém? Amém. Até o 16, tá? Até o 16. Nós vimos aqui que aqueles animais de todas as espécies foi que Deus tinha plano. Foi que Deus tinha plano para que eles sobrevivessem e desse continuidade na raça, nas espécies, répteis, animais e aves. Vimos aqui, até hoje, as que existem, aqui tem. Foi porque Deus ordenou que Noé fizesse isso. Não deixou que morressem todas para acabar a geração dos animais. E ali também a família de Noé, igual lemos lá atrás. E foi-se 40 dias e 40 noites. Aqui a palavra de Deus diz, né, onde a missionária leu. Muita água caiu. Até no entanto, não tinha chovido ainda na terra, sobre a terra. Igual nós vemos no passado, ali. Nós estamos já no capítulo 7.
no verso 16. Aí nós vimos, meus irmãos, que não havia ainda chovido sobre a terra. Mas, quando choveu, foi 40 dias, 40 noites, sem parar. E agora eu te pergunto, Noé desobedeceu a Deus em algum assunto? Não. E para agradar a Deus, eu falei agora há pouco, tem que ser assim. Não devemos desobedecer. Ainda que desobedecemos, ainda que erramos, somos falho humano, não é crime, nem por isso estamos fora do céu, condenados. Por quê? Somos bonzinhos? Não, porque Deus é misericordioso. Mas por que você fala isso? É porque Ele enviou seu único Filho para nos dar essa oportunidade. Pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Não que somos bons, não que merecemos. Porque Deus arrependeu de ter feito o homem. Nesse mesmo trecho até aqui, nós lemos do capítulo 7 de Gênesis, nós tivemos a oportunidade de passar por esse trecho e ler que Deus arrependeu de ter feito o homem. E mais para frente, não sei se vamos passar por lá, vamos ler, mas Deus fez um pacto com os patriarcas que não iria mais acabar o mundo com água, mas sim com fogo, porque Ele viu as aflições dos animais e das pessoas, morrendo ali afogado. E Deus prometeu que não iria mais acabar o mundo com água, mas sim com fogo. E esse fogo, nós podemos ver aí o homem preparando as próprias mãos. Nós vamos olhar para armamento nucleares. Já vimos, está muito forte. A bomba da Hiroshima, cidade de Hiroshima, na Segunda Guerra Mundial, acabou ali com a cidade de Hiroshima. E esses tempos, eu vi uma reportagem que a potência que existe hoje, dos armamentos nucleares, são 16 vezes a mais potente do que aquela que consumiu aquela cidade. E depois, o que não consumiu, a radiação fez muito estrago. E assim, podemos até imaginar que na hora que Deus ordenar, antes que Deus ordenar, não vai acontecer nada. Mas na hora que Deus ordenar, não. Na hora que Deus permitir que o homem ordenar é mandar, né? Da ordem. Mas a hora que Ele permitir que o homem apertar os botões, que são muitas, bombas, foguetes, mísseis, muitas espécies. Os botões, aí podemos imaginar que esse fogo vai acabar tudo. Diz que as baratas não, né? O inseto barata diz que vai resistir ao único sobrevivente que diz que tem condições, capacidade para resistir
como se diz assim, uma explosão, uma bomba nuclear, a radiação da bomba nuclear diz que é barata. Já vi falar isso. Então, meus irmãos, pode ser até o fim com fogo. Aquele que estiver vivo na época verás, né? Pode ser. Mas depois do arrebatamento, Deus não vai permitir que os seus filhos passem pela tribulação. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com os hinos aqui, meus irmãos. E a palavra foi essa. Paramos no versículo 17 do capítulo 7 de Gênesis. Amém? Graças a Deus. E o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo pode falar no teu coração e você pode ler, examinar, porque é muito bom ler, examinar a Escritura. Amém? Graças a Deus, nela nós achamos a vida eterna. A palavra diz, as Escrituras dizem. Examinai a Escritura e nela acharás a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Então eu quero dizer a vocês que está conosco através dessa live, da transmissão, eu estou feliz por essa oportunidade que Deus nos deu. A mim, a você e aqueles também que vai ouvir essa palavra, que Deus possa tocar no seu coração e que haja milagre nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. O missionário está procurando ali o louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Oh, glória. Agora que eu ia buscar
Aleluia. Vai cortar. Não, nunca foi. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Rei, Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Graças a Deus. Jesus é a voz que mais forte dentro de mim. Jesus é a voz que mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que as altas ondas busquem meu fim, Jesus é a voz que mais forte dentro de mim. Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender o quanto Jesus nos ama e teve a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem viver assim. Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a voz mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que naquele dia em que Jesus voltar, pudesse ver todos reunidos num só sentido, em uma só fé. E na presença de Deus, todos felizes,
Aleluia. Graças a ti. Oh, Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Vai ter que pular. Peraí, vai pular comercial. Aleluia. Deixa pular. Aí. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poder. Dois louvores tocando ao mesmo tempo. O playback e alguém cantando. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Oh, Deus de poder. Senhor é maravilhoso. Em tudo tem graça, meus irmãos.
sou eu que falo contigo. Ouvir sua voz, seu gemido. Aleluia, Deus. Vamos deixar. É bom deixar mesmo. Eu ia procurar. Aí. Já está passando a hora já. Não? Ainda falta. Glórias a Deus. Está uma bagunça. Aleluia. Uma bagunça. Aleluia. Oh, glória. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me rende a te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar o que eu ganhei. Não sou apenas teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa se você adora.
Aleluia, graças a Deus. Oh, glória! E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando esse trabalho, esse culto de hoje à noite, que Deus nos preparou, nos agraciou. Assim, eu agradeço a você que esteve conosco. Se eu estou feliz, Deus muito mais, porque você buscou a presença dele. Amém? Graças a Deus. E te convido para aqui domingo, nós vamos estar aqui, se for a vontade de Deus, às 19h30, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, no culto de louvores a Deus. Amém? Aleluia. Vamos exaltar o Senhor. Junto, te convido e agradeço desde já a tua companhia. Amém? Aleluia. Graças a Deus. A missionária vai estar pregando, né? Vai estar trazendo a palavra, a mensagem, e nós vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Assim diz as Escrituras. E assim nós não temos nada a perder, só a ganhar, amém? E os aniversariantes, que Deus abençoe cada um de vocês e que dê bastante anos de vida a cada um. E prosperidade também, amém? Graças a Deus. E assim está encerrado, vamos orar ao Senhor. Agradecer por este período, por este momento que Ele nos agraciou, que Ele nos proporcionou nesta noite. Vamos agradecer. Pai amado, Pai Santo, eu agradeço, Senhor, por esse culto que o Senhor nos abençoou nesta noite, Pai. Eu pude sentir a Tua presença, eu pude, ó Deus, assim saber que o Senhor é conosco, porque de nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo para nos dar, para nos agraciar. E assim, ó Pai, eu agradeço, Senhor. Cura os enfermos e liberta os oprimidos, conforta o coração dos enlutados, abre as portas, meu Deus, meu Pai, aqueles que estão viajando, que estão, ó Pai, na estrada, guarda eles, ó Pai, livra, Deus, cada um, ó Senhor, de todas maldades, de todo mal, nos livra, todos nós, da astúcia de Satanás e seus seguidores, seus adeptos. Coloque seus anjos, meu Deus, com a espada desembainhada, Senhor, para nos dar livramento pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu só tenho a agradecer. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. É a comunhão do Espírito Santo esteja cada um de nós. Nós dizemos assim. Amém, e amém, e amém. O grande amor do nosso Deus pode preencher o nosso coração. Amém? Graças a Deus. Está encerrado. Só agradecer, Pai. Aleluia. Graças a Deus.